Boa tarde! Boa tarde, meninas! Muito bom! Estamos de novo aqui, de novo. Legal! Tô dando um oizinho para todo mundo que tá entrando. Legal! Gente, como passou o tempo, né? Hoje já é sexta-feira e além disso, hoje a gente vai completar a nossa 10ª live, 10ª aula do nosso projeto Descomplicando. Como passou rápido, né? Já foram 10 aulas só sobre saúde da mulher, muita coisa, né? Bom, eu espero que tenha sido válido para todas, né? Porque eu acho que quem foi anotando aí nos caderninhos as anotações, as informações, tem um bom material. Eu, pelo menos, juntei aqui todos os meus roteiros e olha, dá para fazer um livrinho ali, viu? Hoje, conforme... Ai, obrigado, né? A Rô colocando 10 maravilhosas aulas, obrigada. E assim, hoje, né, a pedidos, estamos fazendo nossa TPM parte 2, porque não deu tempo de falar tudo naquela primeira, né? Algumas lives acabou ficando, né, acho que menopausa também ficou faltando um pouquinho. A de tireoide, vocês gostaram de tireoide? Ai, gostei tanto de dar aula de tireoide. Eu achei também que dá pra falar tanta coisa ainda, né, tem bastante coisa. Bom, hoje então a gente vai falar sobre TPM, parte 2. Eu só preciso, pra gente só alinhar as informações, a gente não pode esquecer o seguinte: pra gente entender TPM, a gente tem que entender ciclo menstrual, certo? Então vamos só relembrar a questão do ciclo menstrual. Primeira coisa, o ciclo menstrual, ele vai do sangramento até o próximo sangramento. Sendo que do sangramento até o período de ovulação, nessa primeira fase, a gente chama de primeira fase, é a fase folicular, e essa fase folicular, ela tem uma dominância de um hormônio chamado estrógeno, certo? Da ovulação até o próximo sangramento, essa segunda fase, nós chamamos essa fase de luteia. Ai, nossa, ficou esquisito, né? Fase lútea, isso, aqui a fase lútea, tá? Essa segunda fase é a fase lútea, né? Deu um tchutchu na cabeça aqui a palavra. E essa fase lútea, ela tem como dominância o hormônio chamado progesterona, tá? Lembrando, isso é importante, nem toda menina faz a ovulação na metade exata do ciclo. Então, vamos pensar que o nosso ciclo tem 30 dias, e aí a metade do ciclo dá 15 dias. Em 15 dias eu ovulo? Não necessariamente, nem todas as meninas ovulam na metade do ciclo. Muitas meninas acabam ovulando, às vezes, quase... uma semana, 10 dias do término da menstruação. Então, aquela nossa aula sobre fertilidade, eu ensinei todos esses padrõezinhos para avaliação se você tá ovulando ou não, combinado? Muito bom. Por que é importante a gente entender essa questão da faixa do ciclo menstrual? Porque a TPM, que é a tensão pré-menstrual, ela tem a tendência de acontecer mais ou menos uma semana antes da gente menstruar, tá? E ela pode até, inclusive, se estender depois que a gente continua ainda sangrando. Então, o TPM, ela pode ter uma faixa aí de sintomas e sinais e incômodos de quase 10 dias, depende de cada menina, tá? A TPM, a gente tem alguns sintomas, né, que todo mundo conhece, sintomas clássicos de TPM, que a gente vai falar sobre irritação, sensibilidade nas mamas, sensação de inchaço, dores de cabeça, algumas meninas têm alguma questão relacionada a distúrbios de sono. Então, todo esse padrãozinho a gente pode encaixar dentro de uma TPM, tá? O que eu quero abordar aqui com vocês é que também existe um outro tipo, né, um grupo que também tem sinais e sintomas antes de menstruar, mas esses sinais e sintomas são muito mais intensos e podem ter uma vida mais longa de sintomas, que você já deve ter ouvido falar da TDPM. TDPM,
transtorno disfórico pré-menstrual. Esse transtorno disfórico, ele é uma TPM acentuada. A minoria das meninas tem isso, ainda bem. Se a gente for pensar, a TPM, ela acaba acontecendo em torno de 70 a 80% das mulheres em sua vida fértil. Enquanto que o TDPM, ele vai acontecer em torno de 5 a 8% dessas meninas. Para que a gente possa, né, avaliar e até mesmo diagnosticar que a diferença se você tem TPM ou TDPM, eu preciso usar todos os critérios que são estabelecidos por um manual de diagnóstico. O manual de diagnóstico, até eu coleguei aqui o nome certinho, tá? Chama Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana. Quem vai fazer isso é um grupo multidisciplinar que vai fazer essas avaliações para identificar se você tem TPM ou TDPM, tá? O que acontece, qual o grande diferencial entre um e o outro, tá? Quando eu tenho transtorno disfórico, é quando realmente eu preciso parar a minha vida por conta de estar menstruando. São os sintomas extremamente intensos. Então, a mulher, ela tem muito cansaço, um cansaço que faz com que ela não saia nem da cama, dores de cabeça em nível de enxaqueca. Eu tenho muita irritabilidade, até nesse critério. Tem um padrãozinho lá que tá escrito bem assim, nervos à flor da pele. Então, existe esse diferencial e o tratamento e o acompanhamento terapêutico é diferente na TPM, como também na TDPM, tá bom? Olha, o que é importante a gente colocar que os aspectos relacionados ao quanto essa mulher é agredida em níveis de estresse e ansiedade podem com toda certeza contribuir para o quadro dessa menina que está gerando esse processo de TPM. Por quê? Vamos lembrar o que a gente falou lá na nossa primeira aula de TPM. O cortisol, que é um hormônio que é liberado quando a gente sofre algum tipo de agressão, e esse hormônio ele vai acionar o nosso sistema simpático, que vai gerar uma possibilidade de luta ou fuga. Toda vez que acontece essa situação de agressão, o meu corpo se sente agredido, ele vai liberar mais cortisol na minha corrente sanguínea. Por conta disso, o meu sistema, entendendo que ele está sendo atacado, ele vai gerar um mecanismo de defesa e vai falar o seguinte: é melhor que essa mulher não ovule, porque esse ambiente externo é muito agressivo, pode trazer traumas, pode inclusive inviabilizar a perpetuação dessa espécie. Então, por favor, por conta esse cortisol alto, vamos fazer o seguinte: não vamos gerar essa fase ovulatória dentro do ciclo menstrual, e quando a gente não faz uma ovulação, o que acontece? Eu não consigo produzir progesterona, tá? E por que eu tô falando isso? Para lembrar o seguinte: um corpo mais inflamado gera a possibilidade de ter mais acionamentos dentro do contexto de TPM. Já um corpo que tem essa instabilidade, essa desestabilização de progesterona, que é por conta desse acionamento do cortisol, também pode gerar TPM. As mulheres que não têm TPM são mulheres que têm o seu progesterona funcionando de forma modular, mas com estabilidade no período lúteo, que é a segunda fase da menstruação. Então, 3 aspectos eu preciso ficar bem atenta para cuidar da TPM. Eu preciso, primeiro, melhorar a inflamação desse corpo, melhorar as agressões de estresse e ansiedade. Eu preciso equilibrar, estabilizar essa progesterona, tá? E eu preciso diminuir o acionamento de estrógeno na segunda fase, porque o lugar do estrógeno ficar mais para cima, mais alto, é para acontecer isso na primeira fase e não na segunda fase do ciclo menstrual, entenderam? Então, essa é a grande diferença.
Só aproveitando, né, quem tiver dúvida e tudo mais, pode colocar aqui, que aí eu já vou respondendo para vocês, tá bom? Eu vou conversando, terminando vocês fazem as perguntas e eu vou respondendo, mas podem fazer as perguntas aqui que daqui a pouco eu já respondo, tá? Então, ficaram entendidas as bases essenciais para a gente poder cuidar dessa TPM? Por que é importante saber disso? Porque na TPM, na maioria das vezes, eu não tenho todos os sintomas da TPM. Eu vou ter alguns específicos. Eu vou ter, por exemplo, sensação de inchaço, irritabilidade, choro fácil, dor nas mamas. Então, nesse caso, o tratamento, a estratégia terapêutica é para cuidar de cada um desses sintomas e avaliando o quadro como um todo, principalmente ajudando essa mulher a equilibrar essa adaptação ao estresse. A gente precisa cuidar da adaptação orgânica ao estresse, porque se a gente não se adapta, o corpo toda vez se sente atacado e aí gera todo aquele ciclo que eu expliquei para vocês. Certo? Então, assim, fizemos um resumão do que foi a nossa primeira parte aí da TPM. Lembrando, vocês já devem ter visto lá no meu feed, aqui no Instagram e também lá na minha página do Facebook. Eu sempre tenho colocado os resumos de cada uma das lives, tá? É um resumão. Inclusive, essa aula de hoje vai ter também o resumão, tá? Que vai ser publicado na segunda-feira, certo? Porque hoje é sexta-feira, certo? Muito bom. O que eu queria acrescentar para vocês com relação à TPM parte 2, tá? Muitos aspectos relacionados à TPM trazem influências emocionais, então eles podem gerar quadros de depressão, quadros de ansiedade, vários tipos de transtornos mentais e emocionais por conta dessa irregularidade hormonal. Nossos hormônios, eles são extremamente influenciados pelas nossas emoções. Então, manter os hormônios equilibrados, modulados, fazem com que essa mulher minimize as chances de ter processos de agressividade, irritabilidade, depressão. A gente consegue cuidar disso porque é isso que eu queria falar para vocês e eu não consegui falar na última aula. Quando a gente pensa em cabeça, neurotransmissão e tudo mais, a gente nunca pensa que os nossos hormônios, inclusive os hormônios sexuais femininos, têm uma influência tão grande na formação até mesmo desses neurotransmissores. Então, manter um ciclo menstrual equilibrado, além de ajudar na nossa função biológica, ela vai ajudar demais nas nossas funções emocionais e mentais. Então, aquela coisa que eu fico pegando no pé de todo mundo, fala, gente, mapeia o seu ciclo menstrual, veja o dia certinho que você menstruou, o que você sentiu antes, depois, durante, que dia que você tá ovulando. Pra quê? Para que a gente possa identificar se a sua alteração diz mais respeito a estrógeno ou se diz mais respeito à progesterona, ou até mesmo o LH, que é o hormônio luteinizante, que a gente falou bastante lá na live de percepção da fertilidade, tá? Olha só como é interessante. Tanto o estrógeno quanto a progesterona, os dois, e além disso, os metabólitos, que são como se fossem assim, sobrinhas da progesterona, elas vão influenciar demais num neurotransmissor que se chama serotonina, tá? Quem aqui já ouviu falar de serotonina? Já ouviram falar de serotonina? Já não ouviram? O que é o estrógeno, a progesterona e esses metabólitos de progesterona fazem? Eles ajudam a modular o meu nível de serotonina. Lembrando que grande parte da serotonina, quase 90% da minha serotonina, é produzida no meu intestino e não no cérebro, tá? O que a serotonina faz? Então, olha como é importante eu ter equilíbrio de estrógeno e progesterona. Senão, eu não tenho como modular, equilibrar essa serotonina. A serotonina, ele é um neurotransmissor que ele tem como função, tá? Trazer pra gente as nossas sensações de bem-estar. Ele vai regular a minha ansiedade, o meu humor, o meu apetite,
Olha só, então meninas que têm dificuldade em controlar o seu apetite, a gente pode pensar em serotonina, sim, e além disso, vamos mais lá no fundo, pensando se essa menina tá menstruando bem ou não. O que é menstruar bem ou não? É ter um ciclo regulado, e o regulado não é 28 dias. Tem meninas que ficam muito bem, se sentem extremamente saudáveis num ciclo menstrual de 26 dias, de 32 dias. Então, cada uma vai ter seu tamanho de ciclo, mas é que o que mais importante é que esse ciclo não tenha nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de incômodo, tá? Então, voltando na serotonina. Então, serotonina regula o humor, vai regular a ansiedade, vai regular o apetite, vai regular o sono. Gente, não é vida quem não dorme bem, né? A gente precisa dormir bem para ter qualidade de saúde, né? Então, e a saúde, quando a gente fala saúde, não é só saúde física, tá? É a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social, né? Então a gente precisa cuidar de todos esses aspectos. Então, será que é importante que eu tenha regulado esse estrógeno, essa progesterona, para que eles possam ajudar no trabalho de modulação dessa serotonina? Então, mulheres que têm ansiedade, dificuldade em equilibrar o seu apetite, alterações do seu sono, inclusive alguns aspectos de excitação mesmo, sabe aquela coisa do empolgação? Nossa, que vontade de fazer as coisas. Isso tem a ver muito com serotonina. Então, a gente precisa equilibrar demais para que a gente tenha bastante sucesso. Outra coisa importante também é que os nossos hormônios ovarianos, quem são os hormônios ovarianos? Esses todos que eu tô falando pra vocês, tá? Porque os nossos ovários, ele através do amadurecimento do folículo que vai ser transformado num óvulo, vai ser o produtor, o ovário vai ser o produtor desse estrógeno e desse progesterona. Esses hormônios ovarianos, além de modular a questão da serotonina, eles modulam também uma substância, um neurotransmissor que é aqui do nosso cérebro que se chama GABA, tá? O GABA, ele tem como função regular os nossos afetos e processos de cognição. Então, mulheres com ciclo menstrual desregulado vão ter dificuldades com relação à sua cognição e relacionado a afeto. Essa parte cerebral cuida disso, o GABA cuida disso. Então, eu preciso deixar tudo muito modulado. Então, é como se fosse assim, olha só. O estrógeno e progesterona, basicamente, eles são matéria-prima para ajudar o sistema a trabalhar de forma regular, o sistema a trabalhar de forma modular. Né? O que é modular? Né? Eu gosto muito de usar a palavra modulação, vocês sabem disso, todas as lives, né? Essas últimas 10 lives que nós falamos, a modulação, ela mostra o seguinte: quando precisa estar alto, ele vai deixar alto. Quando precisa estar baixo, ele vai deixar baixo. Na medida correta, no momento correto. Então, falar na questão do seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de sistema imune, né? O sistema imune, ele não tem que ser alto. O sistema imune alto gera doença autoimune. Então, o que a gente tem que fazer? E o sistema baixo, o sistema imune baixo, vai trazer uma abertura do seu organismo para processos de infecção como um todo. Então, o que a gente precisa? Ter um sistema imune modulado, que ele responda na medida do que ele é solicitado. A mesma coisa da questão hormonal, quando eu fico falando, modulem o seu sistema, modulem o seu ciclo menstrual, certo? Ótimo. Outra coisa também que a gente falou na primeira parte e que eu só mencionei e agora eu quero falar com vocês em detalhe, foram de algumas estratégias terapêuticas que a gente pode usar para cuidar dessa TPM, né? Então, hoje eu vou dar bastante dicas do que a gente pode usar no dia a dia para ajudar a equilibrar esses nossos hormônios e, por consequência, melhorar inclusive os meus processos de depressão, meus processos de ansiedade, pela base que está faltando, tá? Então, vocês lembram que eu falei que a vitamina B6, ela é muito importante nesse processo de regular a menstruação? Por quê?
A vitamina B6, ela também, quando está deficiente no meu organismo, ela vai mexer com a produção de 2 neurotransmissores, dopamina e quem? Serotonina. Então, se além disso, estrógeno e progesterona modulam a resposta de serotonina. B6 é um dos componentes para a produção de dopamina e serotonina. Então, eu preciso estar bem estabilizada com as minhas doses de B6 no meu corpo para que eu possa conseguir produzir, né? A gente usa um termo mais bonito, né, na farmácia, que se chama fazer a biossíntese, né, desses neurotransmissores, como dopamina e serotonina. Então, meninas, aqui a ideia é assim, eu não sou nutricionista, mas assim, dá pra gente pesquisar, inclusive na internet, que alimentos que são ricos em B6 e incluir principalmente esses alimentos nessa segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase lútea, que vai da ovulação até o próximo sangramento, porque eu preciso ter bastante matéria-prima para produzir serotonina e com isso trazer sensação de bem-estar, ok? Outro aspecto que a gente também falou lá na primeira fase foi quando eu só passei por cima, tá? Eu só falei assim, olha, precisa também de magnésio. O magnésio também é importante, esse nutriente, principalmente para as meninas que ficam com uma necessidade imensa de comer chocolate. Normalmente o meu corpo ele busca no chocolate uma fonte de magnésio. Então, equilibrar e trazer para o meu organismo fontes de magnésio, principalmente também nos casos de TPM, nessa segunda fase da ovulação até o sangramento, para melhorar os aspectos relacionados e aos incômodos da TPM, ok? Então, agora ficou mais claro para vocês B6 e magnésio. Tranquilo, gente? Me deem aí um ok se tá tudo tranquilo. Vocês estão quietinhas hoje. Me contam, falem pra mim que eu quero ver aqui como que tá. Se tá certinho, estão entendendo? Tranquilo? Ótimo, ótimo. E é lá, outra coisa que a gente também falou foram de alguns fitoterápicos que podem ser utilizados também na TPM. Lembra que nós falamos do Vitex, tá? O Vitex é uma plantinha que a gente pode usar bastante em casos de TPM, mas é importante colocar e informar para vocês que o Vitex, ele tem que ser utilizado como uma fonte de extrato etanólico seco, porque assim eu consigo ter a base terapêutica que esse Vitex consegue trazer para mim. Então, no caso do Vitex, é muito melhor você usar o extrato seco do que você pegar ele na forma de plantinhas, tá? Porque ele fica mais padronizado. Existem algumas empresas, inclusive, que fazem encapsulados e farmácias de manipulação também fazem encapsulados. E por que é interessante usar o Vitex? E usar o Vitex no decorrer de, no mínimo, 2 ciclos e, no máximo, 4 ciclos, tá? Porque eu posso usar ele sequencial durante 2 ciclos e não pode repetir mais do que 4 ciclos, isso é importante, tá? Porque ele tem o poder, ele consegue fazer a modulação de estrógeno e progesterona, essencial para equilibrar o meu ciclo menstrual. Então, Vitex é uma anotação aí interessante para que vocês possam fazer uso. Outra coisa também que eu só falei por cima, né, e não deu tempo da gente falar bastante, foi o óleo de prímula. O óleo de prímula, por que ele é muito bom? O óleo de prímula, ele é feito de uma semente, tá? Todas as sementes são muito importantes para a saúde da mulher, todas as sementes. Tá? Faz sentido, né? A semente é a base de uma vida. E quem pode gerar vida, senão nós mulheres, né? Então, as sementes são muito adequadas para a saúde da mulher. E o óleo de prímula, que vem de uma semente, ele é rico em ômega 6. Além disso, ele também tem um ácido, né? Que ele se chama ácido linolênico.
e também um outro ácido chamado ácido gama-linolênico. O que o ácido linolênico que vocês vão encontrar sempre, né, quando vocês comprarem as cápsulas, sempre vem assim, ó, rico em LA, ácido linolênico, e GLA, ácido gama-linolênico. Por que eles são importantes? Principalmente o GLA, o gama-linolênico, ele vai entrar no meu organismo e eu vou conseguir converter esse ácido gama-linolênico em prostaglandina tipo E, tá? O prostaglandina, vocês lembram na nossa live que a gente falou sobre cólicas menstruais? Que as cólicas, elas são geradas pelos acionamentos de prostaglandina? Mas é um tipo de prostaglandina diferente deste aqui, tá? Essa prostaglandina, que é uma prostaglandina tipo E1, tem como propriedade ser anti-inflamatória. Lembra que eu falei para vocês que quem tem TPM normalmente está inflamada? Então eu preciso usar substâncias que ajudem a inibir essa inflamação orgânica, tá? E além disso, além dessa propriedade anti-inflamatória, eles ajudam também, o GLA ajuda também a equilibrar, a regular esses hormônios sexuais, estrógeno, progesterona e também prolactina, tá? Prolactina, ela não é produzida pelos nossos ovários, a prolactina ela é produzida pela nossa hipófise. E quando a gente pensa em ciclo menstrual, não dá para esquecer o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, tá? Então, o óleo de prímula é muito interessante para isso. Vocês vão ver às vezes que existem alguns produtos que são vendidos como óleo de prímula e óleo de borragem. Vocês já devem ter visto isso. Ou então só óleo de prímula ou só óleo de borragem, tá? O óleo de borragem, ele também é rico em GLA, bem rico. Muito parecido o mecanismo farmacológico de borragem e de prímula. O grande diferencial entre um e o outro é que o óleo de borragem, ele é mais indicado para as meninas que sentem mais uma TPM com a dor nas mamas, tá? Dores nas mamas, eu posso pensar mais em borragem. Agora eu vou mostrar falar para vocês a minha experiência clínica que eu vejo no consultório. Eu já vi meninas que respondem muito bem à prímula, outras respondem muito bem à borragem, e tenho meninas que respondem muito bem quando usam esses manipulados feitos de borragem e prímula, como se fosse um complementando a informação do outro, né? Trabalhando naquele sistema que eu falei para vocês de sinergia, completando cada uma das ações, tá? Tranquilo, gente? Deixa eu ver só as perguntas aqui que eu vou responder, que eu quero falar mais uma estratégia terapêutica que a gente pode usar para regularizar esse ciclo menstrual e, com isso, diminuir os processos de TPM. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo? Só me coloca se tá tudo tranquilinho. Que aí eu vou respondendo e vocês já vão colocando aí se tá tudo tranquilos. Vamos ver aqui. Kiusa Koch. Como aumentar a progesterona de forma natural? Na verdade, então assim, ó, a gente não pode aumentar a progesterona, a gente tem que modular a progesterona. Essas substâncias que eu falei para vocês, Vitex, o óleo de prímula, a óleo de borragem, as sementes que eu falei para vocês lá na parte 1, né? Semente de abóbora, semente de girassol, o gergelim, essas sementes, as próprias castanhas são muito, eu ia falar muito ótimas, né? Muito boas para regularizar e modular a progesterona. Um alimento que ajuda também bastante a modular essa progesterona é o inhame. Já ouviram falar de inhame? O inhame também é muito indicado para os casos de progesterona, tá, Kiusa, desculpa. Kiusa mais uma vez, ó. Tem algum chá específico para modular o estresse? Então,
Eu gosto muito para modular o estresse usar as ervas adaptogênicas, tá? Então vai lá, eu dei uma aula de adaptogênicos, tá? Então dá para você buscar lá essa informação, mas também tem um resuminho de plantinhas adaptogênicas. As plantas adaptogênicas, elas ajudam o nosso organismo a responder ao estresse. Mas cada pessoa tem um mecanismo diferente de responder a esse estresse. E aí essa resposta é que vai determinar que tipo de plantinha que eu posso usar. Por exemplo, os adaptogênicos que a gente usa muito para responder ao estresse, a gente pode usar o Rhodiola rósea, a ashwagandha, o ginseng, tá? O astragalus, a equinácea, todos eles são adaptogênicos que a gente pode usar para trazer modulação de estresse, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver as perguntinhas. Tanana. Ive, magnésio suplemento ou nos alimentos? Sempre, em primeiro lugar, nos alimentos. Alimento não foi suficiente, a gente mapeia via análise laboratorial para determinar se realmente existe uma deficiência e essa alimentação está regulada, e aí sim a gente pode entrar com suplemento. Eu não entro com suplemento, principalmente de magnésio, se eu não tenho certeza se tem deficiência ou não. Tá? O mapeamento para definir se tem a deficiência ou não é pelo exame de sangue, tá? A gente tem exame de sangue, inclusive o mapeamento de magnésio, ele é feito pelo convênio médico, e a maioria, acho que a grande maioria dos convênios médicos cobrem esse exame, tá? Então não é um exame fora do contexto. Que usa o Vitex pode ser usado no ciclo regular de 28 a 30 dias ou somente em ciclos irregulares. Então, primeira coisa, por que eu usaria Vitex se o meu ciclo tá lindo, maravilhoso, eu não tenho incômodos algum, né? Time que tá ganhando não se mexe. O Vitex, ele é só indicado para as meninas que têm algum tipo de alteração no seu ciclo menstrual. Pode ser no que diz respeito à irregularidade, mas também pode ser tem meninas que têm ciclo regular lindinho, maravilhoso, 30 em 30 dias, mas sofrem que nem as loucas. Então, se sofre, se tem incômodo, mesmo que o ciclo seja regular em intervalo, eu posso pensar em Vitex, tá? O Vitex, ele é importante quando eu tenho sintomas relacionados ao processo de menstruar, tá? Menstruar não tem que doer, menstruar não tem que sofrer, tá? Vamos lá. Linhaça, isso mesmo, linhaça. Tinha esquecido da linhaça. Bom, bem lembrado, Rô. Muito bom, certinho. Lindo, maravilhoso, perfeito. Mais algumas perguntas, gente? Ficou claro agora o que eu tinha colocado da outra aula, né? Então, a outra aula a gente falou sobre esse ciclo menstrual, nós falamos sobre a questão da microbiota auxiliando, né, para que a gente diminua os processos de inflamação, porque uma microbiota desregularizada, eu tenho um processo chamado disbiose, que é a presença de bactérias não muito boas para o meu corpo, e normalmente essas bactérias, as chamadas gram-negativas, elas têm em volta da sua membrana uma substância que é uma endotoxina, que ela gera uma toxicidade no meu corpo, gerando inflamação. Então eu também preciso, e eu sempre avalio e pergunto para as minhas pacientes como funciona o intestino delas, como está o cocô delas, para que eu possa saber, inclusive, como tá o padrãozinho dessa microbiota para ter uma melhor resposta, tá? Tranquilo, gente? Fácil? Fácil, tranquilo, né? Vocês já estão experts em saúde da mulher, afinal de contas, são quase 10 horas de... Você já parou para pensar nisso? São quase 10 horas de estudo relacionadas só à saúde da mulher de uma forma descomplicada, né? Eu recebi alguns feedbacks, fiquei muito feliz, porque todo mundo conseguiu entender, conseguiu compreender melhor.
Principalmente quando a gente falou lá de tireoide, que é um aspecto muito difícil entender os processos de tireoide, e eu tive bastante respostas legais de endometriose. E olha só que interessante, eu tava vendo aqui dessas 10 lives, olha o que a gente falou sobre candidíase, né? Lembram de candidíase? Quando eu falei a respeito do sistema imunológico envolvendo a saúde da mulher. Então, a primeira live que a gente falou foi sobre candidíase. A segunda live que a gente falou foi sobre cólicas menstruais. As cólicas menstruais, eu acho que ficou claro para vocês, né? O esforço, coitado daquele útero, que faz aquele sangue ter que sair, aquele endométrio ter que sair. E a cólica menstrual, ela tá muito mais relacionada à estagnação dessa mulher que não tem fluidez em sua vida. Essa foi a nossa segunda live. A terceira live a gente falou sobre infecções urinárias, e a gente, quando falou de infecções urinárias, a gente focou bastante em cistite, né? Que é aquela sensação que as meninas têm que vontade de fazer xixi, chega na hora de fazer xixi, não sai quase nada, ou tem dor na hora de fazer xixi. E aí a gente também falou sobre os aspectos imunológicos envolvidos nisso, e falamos de uma bichinha, né, de uma bactéria chamada Escherichia coli, ou E. coli, que ela, na verdade, essa aula, a terceira aula de cistite, ela foi uma base para entender o que era endometriose, né? Que aí nossa quarta live foi sobre endometriose. E lá na endometriose, eu acho que eu deixei bem claro que cuidar da endometriose não é só cuidar do equilíbrio hormonal ou suspender a menstruação dessa mulher. A gente precisa cuidar da microbiota para inibir a proliferação dessa E. coli ou de algumas bactérias gram-negativas. Eu preciso, então, cuidar da microbiota, eu preciso cuidar do processo inflamatório, porque essa mulher que faz endometriose, ela está inflamada, e eu preciso equilibrar essa modulação, trazer modulação hormonal para essa mulher. Então, só retirar a menstruação não é solução de endometriose. E é interessante eu falar isso para vocês, que o outro dia eu recebi uma pergunta, né, de uma menina que tem endometriose, e ela perguntou como eu trabalhava nos casos de endometriose, e eu perguntei, falei, mas você já está diagnosticada com endometriose? Ela falou assim, eu estou na minha 6ª vez de endometriose. Gente, 6ª vez de endometriose? Sim, 6 tentativas, não deu certo o que estava sendo feito, vamos, né, buscar outras formas para se cuidar, né? Então, endometriose não é simplesmente cuidar das questões hormonais. A nossa quinta live foi sobre SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, e eu expliquei para vocês o que é ter um ovário com cistos e o que é uma síndrome do ovário policístico, as diferenças entre cada um deles e como que a gente precisa cuidar para os aspectos, porque a resistência à insulina é um ponto mais importante nas meninas que têm síndrome do ovário policístico, que inclusive pode ser, não só na endometriose, mas também o síndrome do ovário policístico pode ser uma base para a questão da infertilidade e até mesmo a geração de abortos espontâneos. Na sexta, gente, olha quanta coisa. Na sexta a gente falou sobre TPM, que hoje a gente já fez um apanhado sobre isso. E aí as meninas falaram, Ana, precisa de mais. E a gente falou hoje, finalizando o TPM 2. A 7ª live, nossa, gente, é muita coisa, né? A 7ª live a gente falou sobre percepção de fertilidade. A percepção de fertilidade eu ensinei para vocês a identificar quando está ovulando, e isso é válido não só para quem quer engravidar, como para quem não quer engravidar, mas para quem quer entender se o seu ciclo menstrual está regular ou não. Porque o ciclo menstrual todo mês é como se fosse um termômetro da minha saúde. Estar ovulando demonstra que eu tenho saúde. Então a gente falou na 7ª live sobre isso. Na 8ª live falamos sobre menopausa, falamos sobre as mulheres plenas. O quanto eu posso cuidar, e não só os sintomas, né, que são desenvolvidos não na menopausa, mas os grandes problemas, os grandes incômodos das mulheres plenas acontecem antes da menopausa, que é num período chamado climatério ou perimenopausa. E aí a gente falou, lembra dos sintomas vasomotores, urogenitais e psicológicos, e a gente falou também estratégias terapêuticas para cada um desses aspectos. A
nossa nona live foi sobre tireoide. E sobre tireoide eu expliquei para vocês como a tireoide ela tem uma influência sobre o nosso metabolismo, no nosso organismo como um todo, e como mapear se a minha tireoide tá boa ou não. E falei de alguns adoecimentos relacionados à tireoide, como hipotireoidismo, hipertireoidismo e doenças autoimunes relacionadas à tireoide, como cuidar de todos esses aspectos. E hoje finalizamos, né, falando sobre TPM parte 2, onde a gente complementou algumas dicas e falou sobre os aspectos relacionados ao processo mental, emocional das meninas que fazem TPM. Ufa! Resumão, hein? Resumão de todas as lives. E aí, vocês gostaram das lives? Foi bom para vocês? Foi interessante para vocês? Trouxe aprendizado? Põe para mim aqui enquanto eu bebo água para eu saber se foi válido. A Rô já falou aqui, né? Que foi muito com conteúdo de qualidade. Regina, show demais. E aí, me contem mais se vocês gostaram ou não. Foram 10 horas, né, gente? 10 horas de muito conteúdo. E como eu falo, né? As lives, elas não são bate-papos. Elas são aulas. Olha lá, Kiki falou que amou. Kilza falou que foi excelente. Se eu faço consulta online? Sim, faço consulta online. Só entrar em contato lá pelo meu WhatsApp. E faço também presencial. Nessa época eu tô fazendo online com todo mundo, né? Bom, gente, aproveitando que vocês estão aqui, eu quero aproveitar e falar para vocês de uma oportunidade, tá? É uma oportunidade muito interessante. Olha lá, a Renata falou, aulões, obrigada. Então, assim, eu quero passar para vocês uma oportunidade. Muitas meninas me pediram, porque as lives, elas ficam disponíveis aqui no Instagram durante 24 horas. Terminadas 24 horas, tchau, acabou, não tem mais nada. Por isso que eu vi a necessidade de fazer os resumos, né, de cada uma das aulas. Claro que o resumo não substitui a aula, né? O resumo é só um apanhado de questões. Para a gente complementar esse resumo, é interessante ver as aulas, né? E aí, o que eu pensei? Uma questão de oportunidade, porque muitas meninas pediam as aulas, porque elas queriam assistir e já tinha se perdido durante as 24 horas. Então, o que eu pensei? Que tal eu oferecer para vocês um pacote onde a gente possa ver e assistir o quanto quiser, quantas vezes quiser, essas 10 aulas, né? Essas 10 lives. Então, olha só, eu criei para vocês um produto em que vocês podem assistir durante um ano, tá? Esse produto vai ficar com vocês durante um ano e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem as 10 lives, né? 10 lives. Então, vocês vão poder assistir de novo, anotando, pegando todas as dicas sobre candidíase, cólica, deixa eu ler que senão eu perco a ordem, tá? Candidíase, cólica, cistite, endometriose, SOP, TPM, fertilidade, menopausa e tireoide. Então, vocês podem adquirir, por conta dessa oportunidade, essas 10 lives. Com tudo, então assim, são as 10 lives e além disso, então cada live, elas têm uma média, né, de 1 hora, então são praticamente 10 horas de conteúdo que vocês vão ter acesso durante um ano. Além disso, quem adquirir esse Descomplicando, né, esse projeto Descomplicando, vai ganhar uma live exclusiva para que a gente possa tirar dúvidas. Então, essa live não vai ser para todo mundo. Essa live é só para quem adquirir as 10 aulas. Essa live também vai ter duração de 1 hora para esse público exclusivo, que eu vou preparar um material específico para essas meninas, mas também eu vou estar aberta para tirar as dúvidas de todas, tá? Então, a gente não termina a live enquanto não tirar a dúvida de todo mundo que tiver lá, certo? Então, olha só, esse produto, ele vai estar disponível para vocês aqui
na minha página do Instagram, lá na bio, sabe aquela capinha onde tem o meu nome, a minha foto, onde vocês conseguem ver todas as minhas publicações? Vai estar escrito lá, e já está escrito que antes da live eu já deixei lá preenchidinho, lá, quero adquirir as 10 lives com o bônus da minha live Tira Dúvidas. É só clicar lá que vocês conseguem adquirir essas 10 lives que vocês podem assistir durante durante um ano. E além disso, ao entrar lá na compra do seu produto, você vai ter o direito a desistir desse produto se você não gostou. Ah, não, Ana, eu não gostei, durante 7 dias. Então a gente vai dar para vocês a garantia da qualidade do produto em até 7 dias. Então é só clicar lá. Gente, e olha, pelo amor de Deus, sabe quanto? Nem é 50, olha, eu ia falar 50, R$ 49,90. Gente, R$ 49,90 não dá para pagar nenhuma pizza, certo? E vocês têm lá 10 horas de conteúdo, R$ 49,90. O que é importante passar para vocês é o seguinte: a abertura desse produto começa hoje e finaliza na terça-feira, dia 12 de maio. Tá? Depois do dia 12 de maio não tem mais como adquirir essas 10 lives, tá? Porque aí ele vai ser fechado, acabou. Quem adquiriu, adquiriu, quem não adquiriu, não adquire mais. Por quê? Dia 12 eu preciso fechar essa turma para que eu possa, inclusive, montar a live para a gente poder conversar, para eu entender quem tá nesse grupo. Então, olha só, um pacote com 10 lives do Descomplicando a Saúde da Mulher, mais uma live bônus para tirar dúvidas desse grupo. É verdade, Rô, um presente pro Dia das Mães, né? Então, se você é mãe ou conhece uma mãe ou qualquer mãe que sofre, e lá tem para as mães plenas, para as mães novas. Então, assim, só R$ 49,90. Gente, não dá, né? No menos que isso, né? Então, não tem desculpa. Primeiro, agora não tem desculpa porque eu não tenho tempo pra fazer, né? Todo mundo tá aqui no isolamento, então assim, não tem desculpa pra falar, não tenho tempo pra estudar, então não existe essa desculpa. E não existe essa desculpa que, não, é muito caro, eu não posso pagar. Gente, R$ 49,90. Olha, quando eu pensei nesse produto, eu falei assim, peraí, são 10 horas de aula, né? Quanto seria isso, né? R$ 49,90 é muito barato, então assim, não tem como falar, né? Então, quem quiser, vai lá na minha página lá do Instagram, vai ter um link lá que você clica e você consegue comprar lá o produto. Lembrando, esse produto vai ficar aberto agora, já tá aberto lá para quem quiser comprar, só que o carrinho vai fechar no dia 12 de maio, que é terça-feira. Terminou terça-feira, às 23 horas e 59 minutos, não vai ter mais como adquirir essas 10 aulas. É muito conteúdo para se perder. E eu pensei, gente, o Instagram deixa 24 horas só. É muita coisa, e muitas meninas mandavam um direct para mim. Ana, eu quero ver a live da endometriose. Eu falei, peraí, a gente não pode perder esse conteúdo. Então, eu compilei, tá tudo ali, junto, misturado não, tá tudo junto. Então, é só acessar e você pode assistir a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, durante um ano. Então, oportunidade, gente. Até terça-feira, R$ 49,90 por 10 horas de aula, mais uma live bônus para tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre saúde da mulher. Bom, já falei para vocês, eu acho que essa oportunidade vocês podem agarrar para quem quer, como eu já falei desde sempre, de todas as lives que eu falei. O conhecimento é a única ferramenta que a gente tem para trazer equilíbrio mental, emocional e físico. Então, o conhecimento traz sabedoria. Quem não tem conhecimento é facilmente manipulável, facilmente tem o desequilíbrio mental e emocional. Então, façam o conhecimento adentrar o seu ser. Busquem essas informações para te ajudar, para te trazer alívio de todos os seus incômodos, né? Então, essa é a minha meta, trazer conhecimento para vocês. E assim, eu aprendo também demais quando eu monto as lives. Vocês sabem disso, que todas as minhas lives têm roteiro, não são lives qualquer uma. É 1 hora
né? Na verdade, com esse produto são 10 horas muito bem aplicadas para a qualidade de vida que você tem. Vamos pensar no anticoncepcional. Com você, quando está adquirindo esse produto, você não está conseguindo pagar nenhuma caixinha do seu anticoncepcional. Então pare, pensa e analisa e veja o quanto você tem de prioridade na sua vida e o quanto você se prioriza, o quanto você se cuida, tá? Esse é o momento e é isso que a gente tem que pensar e analisar o quanto eu tô me priorizando na vida e eu tenho tempo e eu tenho R$50, né? Nem R$50, R$49,90, né? Então, gente, para finalizar aqui, eu espero muito que essas 10 lives que a gente falou sobre Descomplicando a Saúde da Mulher tenha sido válido para todos, tenha sido bom para todos. E quem quiser se alimentar mais desse conhecimento, tem lá, então, agora o nosso pacote de lives, as 10 lives para quem quiser adquirir até dia 12 de maio, terça-feira. Deu dia 12 de maio, gente? Acabou, não acabou a oportunidade, não tem mais essa possibilidade. Certo, gente? Quero demais agradecer a participação de vocês nesses últimos 10 encontros. Foi maravilhoso ter vocês juntas, tá? Me alimentaram, me trouxeram felicidade todo dia aqui, né? Um dia sim, um dia não, às 16 horas. Foi uma felicidade estar aqui com vocês, trocando informações. Espero que seja útil e seja uma informação que vocês possam levar isso pra vida, né? O que eu tô passando pra vocês é pra levar pra vida. Conhecimento não se perde, conhecimento não ocupa lugar, conhecimento só traz benefício pra gente, né? E é uma coisa que a gente sempre leva. Então, espero que tenha sido muito válido pra vocês e espero aí numa próxima vez e outra vez. Vou continuar, claro, postando as coisas no Instagram, óbvio, mas a série Descomplicando acaba hoje. Agradecer demais por tudo, pelos acompanhamentos, pelas perguntas e pronto, acabou Descomplicando. Quem quiser manter lá o Descomplicando, compra lá, busca a sua oportunidade de adquirir esse pacote de 10 lives por R$49,90, pelo amor de Deus, né? Ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tem desculpa pra isso não, tá bom? Gente, preciso finalizar aqui que tá acabando o nosso tempo. Agradeço demais e até uma próxima. Espero vocês na live da turma que vai adquirir esse pacote de lives, essa live que vai ser exclusiva para esse grupo. Vai ser sensacional essa live. E claro, vocês sabem, né, que sempre eu tenho grandes surpresas. Então essa live vai ser esse bônus recheado de conhecimento, aprendizado e para tirar dúvida de todo mundo que precisa. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Bom final de semana. Fiquem em paz, em tranquilidade e com muita saúde física, emocional e mental. Beijo, espero vocês na live exclusiva. Tchau, tchau!